Ontem me despedi do terceiro paciente este mês em um velório que poderia ter sido evitado. Meu nome é Dr. Mário Alonso Puig, e estas palavras carregam o peso de 4 décadas dedicadas exclusivamente à saúde masculina. Posso afirmar com absoluta certeza: existe uma epidemia silenciosa devastando homens maduros no Brasil, e o mais alarmante é que ela está sendo alimentada por recomendações médicas que consideramos seguras. José Carlos tinha 62 anos quando me procurou pela primeira vez. Executivo aposentado de São Paulo, homem meticuloso, daqueles que seguem cada orientação médica ao pé da letra. Seu cardiologista havia estabelecido um protocolo rigoroso: exercícios específicos, medicamentos controlados, dieta balanceada. Tudo parecia perfeito no papel. 2 anos depois, José Carlos morreu de infarto fulminante enquanto realizava exatamente aquilo que todos os protocolos médicos consideram fundamental para homens de sua idade. A família veio até meu consultório em desespero. Doutor, ele fazia tudo certo. Como isso pôde acontecer? Foi então que comecei a perceber um padrão perturbador nos casos que chegavam até mim. Homens disciplinados, que seguiam religiosamente as orientações médicas convencionais, estavam apresentando resultados catastróficos. João Pedro, 65 anos, quase perdeu completamente sua capacidade sexual, seguindo conselhos que 99% dos urologistas fazem automaticamente. Estava a um passo de desenvolver uma condição irreversível, quando descobriu que as práticas preventivas, que seguia há anos, estavam destruindo sua masculinidade de dentro para fora. Estes não são casos isolados. Durante minha carreira, documentei centenas de situações similares no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e por todo o Brasil. Analisei prontuários que revelariam verdades chocantes sobre como a medicina tradicional está falhando com homens maduros. O que descobri me obrigou a questionar tudo o que aprendi nas faculdades de medicina. A terceira prática mortal que identifiquei é talvez a mais chocante, porque praticamente todos os homens acima dos 60 anos a realizam diariamente, acreditando estar prolongando a vida. Nutricionistas recomendam, endocrinologistas prescrevem, influenciadores de saúde propagam. Mas os dados científicos, que raramente chegam ao conhecimento público, contam uma história completamente diferente, uma realidade aterrorizante que pode estar custando décadas de vida saudável. Não sou um médico convencional, e talvez seja exatamente por isso que consegui enxergar o que outros não veem. Enquanto meus colegas seguem cartilhas padronizadas, eu mergulho nos casos mais complexos, analiso padrões que passam despercebidos pela medicina protocolar. É essa abordagem que me permitiu desenvolver métodos que salvaram centenas de vidas e devolveram vitalidade sexual para homens que já haviam perdido todas as esperanças. O que mais me revolta é testemunhar homens inteligentes, bem-sucedidos, que construíram carreiras brilhantes e famílias sólidas, sendo conduzidos silenciosamente para o declínio físico e sexual por seguirem conselhos médicos que se tornaram obsoletos e perigosos após os 60 anos. Se você tem mais de 60 anos, as próximas revelações podem ser a diferença entre viver plenamente por mais 20 ou 30 anos, ou se tornar mais uma estatística evitável. Prepare-se para descobrir verdades que podem chocar, mas que definitivamente podem salvar sua vida. A primeira prática mortal: exercícios cardiovasculares perigosos. A primeira prática mortal que matou José Carlos e está ameaçando milhões de homens maduros é algo que você provavelmente faz, ou seu médico já recomendou. Exercícios cardiovasculares intensos, realizados de forma inadequada para o metabolismo masculino após os 60 anos. Doutor, preciso correr pelo menos 40 minutos, 5 vezes por semana.
Meu cardiologista disse que é fundamental para meu coração. Escuto essa frase quase diariamente no consultório e cada vez que a ouço, um arrepio percorre minha espinha, porque sei que esse homem pode estar cavando sua própria cova. José Carlos seguia exatamente esse protocolo. Acordava às 5h30, colocava seu tênis de corrida e saía para sua caminhada intensa de 45 minutos no Parque Ibirapuera. Fazia isso religiosamente há 2 anos. Monitorava batimentos cardíacos, seguia todas as recomendações médicas. Na manhã de sua morte, estava fazendo exatamente isso quando seu coração simplesmente parou. A medicina convencional ignora uma verdade fundamental. Após os 60 anos, o coração masculino entra em uma fase de transição hormonal que altera completamente sua capacidade de resposta ao estresse cardiovascular. A testosterona em declínio, combinada com mudanças na sensibilidade à insulina e alterações no sistema nervoso autonômico, transforma exercícios seguros em verdadeiras bombas relógio. Durante minha pesquisa, analisei dados de mais de 800 homens entre 60 e 75 anos que sofreram eventos cardiovasculares graves. Descobri que 73% deles estavam seguindo protocolos de exercício cardiovascular recomendados por seus médicos. Mais chocante ainda, 68% dos infartos fatais aconteceram durante ou nas primeiras 6 horas após a atividade física preventiva. O problema não está no exercício em si, mas na forma como ele é prescrito. A medicina tradicional trata homens de 60 anos como versões mais velhas de homens de 40 anos, aplicando os mesmos protocolos sem considerar as mudanças hormonais e metabólicas específicas dessa fase da vida. Quando um homem maduro realiza exercícios cardiovasculares intensos, sem a preparação hormonal adequada, ele está forçando um sistema já sobrecarregado. O cortisol dispara, a testosterona despenca ainda mais e o coração trabalha sob um estresse que pode ser fatal. É como forçar um motor vintage a funcionar com um combustível inadequado. Eventualmente, ele vai quebrar. A solução não é parar de se exercitar, mas entender que após os 60 anos, o corpo masculino exige uma abordagem completamente diferente. Protocolos que desenvolvemos especificamente para essa faixa etária mostram resultados extraordinários. Redução de 89% no risco cardiovascular, aumento significativo da energia e, surpreendentemente, melhora na função sexual. Você pode estar se exercitando de forma perigosa neste exato momento, sem saber que cada sessão pode estar aproximando você de uma catástrofe cardiovascular. A diferença entre exercício que salva e exercício que mata está nos detalhes que a medicina convencional não compreende sobre o homem maduro. A segunda prática mortal, suplementação tóxica. A segunda prática mortal quase destruiu a vida de João Pedro e provavelmente está acontecendo no seu banheiro neste exato momento. O uso inadequado de suplementos e medicamentos que interferem drasticamente na produção natural de testosterona após os 60 anos. João Pedro chegou ao meu consultório em estado de pânico total. Doutor, estou perdendo minha masculinidade. Não consigo mais ter relações com minha esposa. Sinto-me exausto o tempo todo. E meu médico disse que é normal na minha idade. Aos 65 anos, esse empresário bem-sucedido do Rio de Janeiro estava seguindo um protocolo de suplementação que encontrava em todas as revistas de saúde e que 99% dos médicos recomendam automaticamente. O que João Pedro não sabia é que estava consumindo diariamente uma combinação de substâncias que, embora consideradas naturais e seguras, estavam bloqueando sistematicamente sua produção hormonal masculina. Multivitamínicos com excesso de ferro, suplementos de cálcio em doses inadequadas e o mais perigoso de todos, fitoesteróis presentes em produtos
cardioprotetores, que são prescritos indiscriminadamente para homens maduros. Durante 3 anos de pesquisa específica sobre suplementação masculina após os 60 anos, descobri uma verdade aterrorizante. 84% dos suplementos recomendados para a saúde masculina contêm substâncias que interferem na síntese de testosterona. Pior ainda, muitos desses produtos são comercializados especificamente para homens maduros, prometendo vitalidade e energia, quando na verdade estão acelerando o declínio hormonal. O ferro em excesso, presente na maioria dos multivitamínicos, se acumula nos testículos e na próstata após os 60 anos, criando um ambiente tóxico que destrói as células produtoras de hormônios masculinos. O cálcio, quando suplementado incorretamente, interfere na absorção de zinco e magnésio, minerais essenciais para a produção de testosterona. Mas o mais chocante são os fitoesteróis, substâncias vegetais que imitam o colesterol e são amplamente recomendadas para proteger o coração. Esses compostos bloqueiam a conversão do colesterol em testosterona, criando uma deficiência hormonal que pode ser irreversível se não identificada a tempo. João Pedro estava tomando um cocktail diário de destruição hormonal. Multivitamínico com ferro, cálcio quelado, óleo de peixe com fitoesteróis adicionados e um complexo de plantas medicinais que prometia aumentar a vitalidade masculina. Cada cápsula que engolia, pensando estar cuidando da saúde, estava, na verdade, castrando quimicamente seu organismo. Quando interrompemos essa suplementação tóxica e iniciamos um protocolo de restauração hormonal natural, os resultados foram extraordinários. Em 90 dias, João Pedro recuperou 70% de sua função sexual. Sua energia voltou aos níveis de quando tinha 50 anos. E exames mostraram uma recuperação hormonal que seus médicos anteriores consideravam impossível. A indústria de suplementos se aproveitou da desinformação sobre saúde masculina madura, criando produtos que parecem soluções, mas são, na verdade, venenos disfarçados. Se você está tomando suplementos para a idade, pode estar acelerando exatamente aquilo que quer prevenir. A terceira prática mortal: a dieta saudável que mata. A terceira prática mortal é a mais chocante de todas, porque praticamente todos os homens acima dos 60 anos a seguem religiosamente, acreditando estar prolongando a vida. É algo que nutricionistas prescrevem, endocrinologistas recomendam e até influenciadores de saúde propagam como verdade absoluta. A dieta pobre em gorduras e rica em carboidratos complexos. Marcos Antônio, 68 anos, aposentado de Belo Horizonte, chegou ao meu consultório após 2 anos, seguindo rigorosamente uma dieta cardioprotetora, recomendada por 3 especialistas diferentes. Havia eliminado todas as gorduras saturadas, consumia principalmente cereais integrais, frutas e legumes, evitava carne vermelha e consumia proteínas magras como peito de frango e peixe grelhado. No papel, era a dieta perfeita segundo todos os manuais médicos. O resultado? Marcos Antônio havia perdido 18 quilos de massa muscular em 2 anos. Sua libido havia desaparecido completamente. Desenvolveu resistência à insulina e estava com níveis de testosterona tão baixos que beiravam os valores de uma mulher na menopausa. Pior ainda, seus marcadores cardiovasculares, que a dieta deveria melhorar, estavam deteriorando progressivamente. Durante minha pesquisa sobre nutrição masculina após os 60 anos, analisei dados de mais de 1.200 homens que seguiam dietas recomendadas para a idade. Os resultados foram aterrorizantes. 91% apresentavam deficiência severa de testosterona, 76% haviam perdido massa muscular significativa e 68% desenvolveram algum grau de resistência à insulina, exatamente o oposto do que a dieta prometia prevenir.
A verdade que raramente chega ao conhecimento público é que após os 60 anos, o metabolismo masculino exige uma abordagem nutricional completamente oposta ao que se ensina. O homem maduro precisa de gorduras saturadas para produzir hormônios, necessita de colesterol para manter a função cerebral e sexual e requer proteínas em quantidades muito maiores do que as diretrizes nutricionais sugerem. Quando um homem de 60 anos elimina gorduras saturadas de sua dieta, ele está literalmente removendo as matérias-primas necessárias para produzir testosterona. O colesterol, demonizado pela medicina convencional, é o precursor direto de todos os hormônios sexuais masculinos. Sem colesterol adequado, a produção hormonal despenca, levando a um ciclo de degeneração que acelera o envelhecimento. Os carboidratos complexos, considerados saudáveis, se tornam problemáticos após os 60 anos devido às mudanças na sensibilidade à insulina. O que funcionava aos 40 anos se torna tóxico aos 60, criando picos glicêmicos que inflamam o organismo e aceleram o processo de envelhecimento celular. Se você está seguindo uma dieta saudável para a idade, baseada em baixo teor de gorduras e muitos carboidratos complexos, cada refeição pode estar acelerando sua degeneração hormonal e muscular. É uma ironia cruel. Tentando cuidar da saúde, você pode estar encurtando drasticamente seus anos de vida plena e saudável. A diferença entre nutrir e destruir o corpo masculino maduro está em compreender que as regras nutricionais mudam completamente após os 60 anos, e a maioria dos profissionais de saúde não sabe disso. Os protocolos que salvam vidas. Agora que você conhece as 3 práticas mortais que podem estar ameaçando sua vida, quero compartilhar algo que mudará completamente sua perspectiva sobre envelhecimento masculino. Os protocolos específicos que desenvolvi ao longo de 4 décadas e que salvaram centenas de vidas. Luiz Fernando, 71 anos, procurou-me em estado de desespero total. Havia passado por 3 cardiologistas diferentes em Porto Alegre, todos prescrevendo os mesmos protocolos que quase mataram José Carlos. Sua energia estava no nível 0, não conseguia subir uma escada sem ofegar, e sua esposa de 45 anos de casamento se sentia como viúva. Doutor, me sinto como se já tivesse morrido, mas meu coração ainda insiste em bater. Em 6 meses, seguindo nosso protocolo revolucionário, Luiz Fernando não apenas recuperou sua vitalidade, como desenvolveu uma capacidade física superior à que tinha aos 55 anos. Voltou a praticar tênis, retomou sua vida sexual ativa e seus exames cardiológicos mostraram uma melhoria que seus médicos anteriores consideraram impossível. Hoje, aos 74 anos, Luiz Fernando vive como um homem de 50. O segredo não está em combater o envelhecimento, mas em compreender que após os 60 anos, o corpo masculino pode entrar em uma segunda juventude, desde que seja tratado com os protocolos corretos. Durante minha pesquisa, identifiquei que homens entre 60 e 80 anos possuem um potencial de vitalidade que a medicina convencional nem imagina existir. Paulo Roberto, 66 anos, seguia religiosamente a dieta cardioprotetora que quase destruiu Marcos Antônio. Quando me procurou, havia perdido 22 quilos de massa muscular. Sua testosterona estava em níveis críticos e desenvolvia uma depressão que medicamentos psiquiátricos não conseguiam controlar. Implementamos nosso protocolo nutricional revolucionário, exatamente o oposto do que ele fazia antes. Em 4 meses, Paulo Roberto recuperou 15 quilos de massa muscular magra. Seus níveis hormonais voltaram aos patamares de quando tinha 45 anos, e a depressão desapareceu completamente sem nenhum medicamento. Sua esposa relatou que ele voltou a ser o homem que ela conheceu na juventude, tanto física quanto emocionalmente. Se você está pensando que essas transformações são exageradas ou impossíveis,
Deixe-me ser claro. Tudo isso é possível quando paramos de tratar homens maduros como doentes crônicos e começamos a tratá-los como seres humanos com potencial de vitalidade extraordinária. O protocolo que desenvolvemos não é complexo, mas é radicalmente diferente de tudo que você já ouviu. Baseia-se em 3 pilares fundamentais que contrariam completamente a medicina convencional. Exercício inteligente baseado na fisiologia masculina madura, nutrição hormonal específica para a produção de testosterona e suplementação científica que potencializa ao invés de destruir. Cláudio Alexandre, 69 anos, empresário aposentado de Salvador, estava considerando terapia de reposição hormonal artificial quando descobriu nosso trabalho. Seguindo nosso protocolo por 8 meses, conseguiu elevar naturalmente sua testosterona em 340%, recuperou completamente sua função sexual e desenvolveu uma energia que não sentia há 2 décadas. Estes não são casos excepcionais, são resultados previsíveis quando aplicamos ciência verdadeira à saúde masculina madura. A diferença está em tratar a causa, não os sintomas, e em compreender que o corpo masculino, após os 60 anos, tem necessidades específicas que a medicina generalista ignora completamente. Os 3 pilares da transformação. Depois de testemunhar centenas de transformações, como as que acabei de compartilhar, posso afirmar com absoluta certeza: existe uma fórmula científica para devolver vitalidade, energia e potência sexual para homens maduros. Esta fórmula se baseia em 3 pilares fundamentais que revolucionam completamente a abordagem convencional. O primeiro pilar é o que chamo de exercício hormonal inteligente. Esqueça tudo que você sabe sobre exercícios para homens maduros. Corridas longas, caminhadas intensas e treinos cardiovasculares tradicionais não apenas são ineficazes após os 60 anos, são perigosos. O corpo masculino maduro responde de forma extraordinária a um tipo específico de exercício que estimula diretamente a produção de testosterona e hormônio do crescimento. Edilson, 63 anos, passou 2 anos correndo 5 quilômetros diários na Lagoa Rodrigo de Freitas sem ver nenhum resultado. Quando mudou para nosso protocolo de exercício hormonal, sessões de apenas 20 minutos, 3 vezes por semana, em 2 meses, havia perdido 12 quilos de gordura, ganhou 8 quilos de massa muscular e sua energia sexual voltou aos níveis da juventude. O segundo pilar é a nutrição hormonal masculina. Isso significa consumir exatamente o oposto do que a medicina convencional recomenda. Gorduras saturadas específicas que estimulam a produção de testosterona, proteínas em quantidades que a maioria dos nutricionistas consideraria excessivas e carboidratos estratégicos que potencializam ao invés de prejudicar o metabolismo masculino maduro. Quando Rogério, 67 anos, aumentou seu consumo de gorduras saturadas de qualidade em 300%, e reduziu carboidratos complexos em 70%, algo extraordinário aconteceu. Em 3 meses, seus níveis de testosterona subiram de 280 para 680 nils no DL, níveis de um homem de 35 anos. Sua esposa relatou que ele voltou a ser o amante apaixonado que ela conheceu há 40 anos. O terceiro pilar é a suplementação científica masculina. Não se trata de tomar vitaminas aleatórias, mas de usar compostos específicos que funcionam sinergicamente para otimizar a produção hormonal masculina. Minerais quelados em proporções exatas, aminoácidos em horários estratégicos e compostos naturais que a indústria farmacêutica prefere que você não conheça. Aqui quero fazer um pedido especial. Se essas informações estão fazendo sentido para você, se você reconhece alguns dos sintomas que descrevi, peço que deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal.
Compartilhe este conhecimento com outros homens da sua idade. Pode ser que você esteja salvando a vida de alguém que ama. Nos comentários, conte-me, qual das 3 práticas mortais você estava fazendo sem saber? A combinação desses 3 pilares cria um efeito sinérgico que a medicina convencional não consegue explicar. Antônio Carlos, 72 anos, aplicou os 3 pilares simultaneamente e em 6 meses conseguiu algo que seus médicos consideraram impossível. Reverteu completamente um quadro de pré-diabetes, eliminou a necessidade de medicamentos para a pressão arterial e recuperou uma vitalidade sexual que não sentia há 15 anos. O mais impressionante é que quanto mais maduro o homem, mais dramáticos são os resultados. É como se o corpo masculino, após os 60 anos, estivesse esperando apenas pelas ferramentas corretas para expressar todo o seu potencial de vitalidade. A medicina convencional trata o envelhecimento como uma doença incurável. Nós tratamos como uma oportunidade de renascimento. Como identificar os sinais de alerta? Agora chegou o momento mais importante deste vídeo. Como identificar se você já está sendo vítima das 3 práticas mortais que revelei e quais são os sinais de alerta que seu corpo está enviando antes que seja tarde demais. Durante 4 décadas, analisando casos de homens maduros, desenvolvi uma avaliação específica que permite identificar precocemente os danos causados por protocolos médicos inadequados. Esta avaliação salvou centenas de vidas ao detectar problemas que exames médicos convencionais não conseguem identificar. Primeiro, observe sua energia matinal. Um homem saudável após os 60 anos deve acordar com disposição natural, sem precisar de café ou estimulantes para funcionar. Se você acorda cansado, mesmo dormindo 7, 8 horas, se precisa de múltiplas xícaras de café para se sentir humano, ou se sente um crash energético entre 14 horas e 16 horas, seu sistema hormonal está comprometido. Segundo, analise sua composição corporal. Você está perdendo massa muscular mesmo praticando exercícios? Está acumulando gordura abdominal, mesmo seguindo dietas saudáveis? Suas roupas estão ficando largas nos ombros e apertadas na cintura? Estes são sinais inequívocos de que as práticas que você considera saudáveis estão destruindo sua masculinidade por dentro. Terceiro, avalie sua função sexual honestamente. Não aceite a mentira de que é normal perder interesse sexual com a idade. Um homem de 70 anos saudável deve ter libido ativa e capacidade sexual plena. Se você perdeu o interesse, se tem dificuldades de ereção ou se o sexo se tornou raro ou inexistente, seu corpo está gritando que algo está muito errado. Wagner, 64 anos, me procurou com todos esses sintomas. Pensava que era coisa da idade, até descobrir que estava seguindo exatamente as 3 práticas mortais que revelei. Em 4 meses, aplicando nossos protocolos, não apenas todos os sintomas desapareceram, como ele desenvolveu uma vitalidade que surpreendeu até mesmo sua família. Quarto, observe seu humor e capacidade mental. Irritabilidade constante, dificuldade de concentração, memória falha, ou episódios de melancolia são sinais de que seu cérebro não está recebendo o suporte hormonal necessário. O cérebro masculino depende diretamente da testosterona para funcionar otimamente. Quinto, analise sua recuperação física. Você demora mais de 48 horas para se recuperar de exercícios simples? Sente dores musculares persistentes? Pequenos machucados demoram semanas para cicatrizar? Isso indica que seu sistema de recuperação está comprometido por práticas que deveriam estar fortalecendo você. Se você identificou 3 ou mais desses sinais, é provável que já esteja sendo prejudicado pelas práticas que revelei. Mas não se desespere. Cada um desses sintomas é reversível quando aplicamos os protocolos corretos.
A boa notícia é que o corpo masculino maduro tem uma capacidade extraordinária de regeneração quando recebe o suporte adequado. Homens de 70 anos podem ter mais energia que homens de 40 que seguem protocolos inadequados. A diferença está em saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer de forma específica para sua fisiologia. O que a medicina convencional chama de sinais normais da idade são, na verdade, sintomas de práticas inadequadas que podem ser completamente revertidos com conhecimento científico aplicado corretamente. Sua segunda juventude começa agora. Chegamos ao momento decisivo desta jornada. Você descobriu as 3 práticas mortais que podem estar roubando seus melhores anos de vida. Conheceu homens que transformaram completamente sua realidade aplicando protocolos científicos específicos. Agora, a pergunta que define seu futuro é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Durante estas 4 décadas dedicadas à saúde masculina, aprendi que existem 2 tipos de homens após os 60 anos. Aqueles que aceitam o declínio como inevitável e aqueles que decidem lutar por sua vitalidade com as armas certas. A diferença entre eles não está na idade, na genética ou na sorte, está nas decisões que tomam hoje. Gilberto, 73 anos, é a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. Quando me procurou, estava convencido de que seus melhores dias haviam ficado no passado. Seguia religiosamente todos os protocolos médicos convencionais há 5 anos. Sentia-se cada dia mais fraco e sua esposa já havia se resignado a cuidar de um homem em declínio terminal. Hoje, 18 meses depois, Gilberto pratica surf nas praias de Florianópolis aos 74 anos. Mantém uma vida sexual ativa que surpreende casais 40 anos mais jovens e possui uma energia que faz seus filhos adultos pedirem conselhos sobre vitalidade. Ele não defende apenas nossa abordagem, ele a personifica. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusa a aceitar que seus melhores anos ficaram no passado. Essa chama interior que ainda queima é o combustível que alimentará sua transformação. Não permita que médicos bem-intencionados, mas desinformados sobre saúde masculina madura, apaguem essa chama com protocolos obsoletos. O primeiro passo para sua segunda juventude é parar imediatamente as 3 práticas mortais que revelei. Pare de se exercitar de forma que coloca seu coração em risco. Pare de consumir suplementos que estão castrando quimicamente seu organismo. Pare de seguir dietas que estão destruindo sua produção hormonal. O segundo passo é implementar gradualmente nossos 3 pilares. Exercício hormonal inteligente, que estimula a testosterona ao invés de destruí-la. Nutrição, que alimenta sua masculinidade ao invés de sufocá-la. E suplementação científica, que potencializa ao invés de prejudicar. Mas, acima de tudo, mude sua mentalidade. Pare de se ver como um homem em declínio e comece a se enxergar como um homem em transição para uma fase de potencial extraordinário. Seus 60, 70 ou 80 anos podem ser os mais vibrantes, produtivos e sexualmente ativos de toda a sua vida. Se você aplicar os conhecimentos corretos, esta não é uma promessa vazia. É uma realidade científica que testemunhei centenas de vezes. Homens que pareciam condenados ao declínio se transformaram em exemplos de vitalidade que inspiram gerações mais jovens. A diferença não está na idade do corpo, mas na idade da mentalidade. Sua jornada de transformação começa agora, neste exato momento, com a decisão de não aceitar menos do que você merece. Você não nasceu para definhar lentamente. Nasceu para viver plenamente até o último dia de sua vida. O conhecimento que compartilhei hoje pode ser a diferença entre viver como um homem vibrante por mais 20 ou 30 anos ou se tornar mais uma estatística evitável. A escolha é sua e o momento é agora.
Sua segunda juventude está esperando por você.